Olá, estudantes! Aqui é a Ana Clara, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje o Estúdio Vlog está começando bem cedo. São 7h30, que a Vete mostrar aqui pra vocês. São 7h35. E hoje é quarta-feira, então eu não tenho aula. Gente, assim, maravilhoso, né? Quarta-feira eu não tenho aula na faculdade, então... isso é muito, muito bom. Então hoje eu decidi acordar junto com a minha mãe, com a Bela, com meu pai, com a Wendy, né? Porque a Bela tem aula normal, meus pais trabalham, então todo mundo acordou cedo aqui em casa e eu decidi acordar cedo também pra aproveitar e estudar. E se você gostar do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra sempre receber quando eu postar vídeo, porque aqui tem Estúdio Vlog toda semana e tem um outro vídeo também toda semana, então são 2 vídeos por semana. E é isso, vem comigo! E antes de começar, eu queria só mostrar, olha que coisa linda que eu recebi do Caderno Inteligente. Chegou ontem, eles me mandaram de presentinho. Gente, olha que caderno lindo. Esse daqui é da coleção Lollipop, que é a coleção nova, e esse daqui é o Pop. Os discos deles são nesse verde água, eu achei ele maravilhoso, uma combinação linda, e aqui atrás é todo amarelo. E esse daqui é o tamanho médio. Eu acho que eu vou usar ele pro curso de inglês e pro estágio, enfim, eu ainda tô vendo o que eu vou usar ele. Mas eu achei ele maravilhoso. E, gente, queria aproveitar pra mostrar rapidinho também o que eu recebi essa semana da Macchiato. Recebi os cadernos e os organizadores, daqui a pouco eu mostro. Mas olha que caderninhos mais lindos. Esse daqui foi meu favorito. Ele tá escrito Geek Chic. Eu achei ele muito, muito lindo. Quer dizer, eu acho que nem pode chamar de caderninho, né? Porque ele é meio grande. É um caderno de 10 matérias, então tem 180 folhas. Não é um caderno de disco, é um caderno espiral mesmo. Então é aquele que a gente já estava acostumado. Só que o diferencial dele é que ele tem folha de 90 gramas, então não passa pro outro lado. Aí ele é muito bom pra quem gosta do caderno, assim, caderno mesmo. Só que gosta também de escrever com as canetinhas, marca-textos que passam pro outro lado. Então se você usar esse caderno aqui, não passa nada pro outro lado. E eu tô gostando bastante dele, eu tô usando ele pra fazer as anotações em sala. E aí depois eu passo a limpo no caderno inteligente, porque ele tem muita matéria, então eu tô usando as 5 últimas matérias pra fazer a anotação de sala. E aí a primeira eu ainda tô vendo, tipo, as primeiras matérias que eu vou fazer com ele. E eu realmente achei ele muito bonitinho, muito gostosinho de usar. Então eu tô usando ele pra fazer as anotações de sala. E aí eu tô passando a limpo no caderno inteligente. Eu gostei desse jeito. E assim, por enquanto tá dando certo, porque eu tô tendo muito tempo, então tá tranquilo, sabe? E é até bom porque eu reviso a matéria. Então agora vamos organizar aqui e começar. Então a primeira coisa que eu fiz foi abrir o meu aplicativo Microsoft To Do, que é o novo aplicativo que eu tô usando para me organizar. Nele você cria pastas e listas, então eu tenho uma pasta da PUC e dentro da pasta da PUC eu tenho as matérias que eu tenho, as disciplinas, e dentro de cada disciplina eu tenho coisas que eu tenho que fazer, listinhas do que eu tenho que fazer para cada matéria. E eu gosto muito de me organizar dessa forma porque eu sempre tenho o celular em qualquer lugar, então tudo que tem de importante eu coloco nessa listinha. Antes eu usava o Wunderlist, mas aparentemente ele vai deixar de existir, então eles estão migrando tudo para esse Microsoft To Do. E sinceramente eu nem senti muita diferença, eu achei que ele é até um pouquinho melhor, o design dele é um pouquinho melhor, mas é praticamente a mesma coisa. Então quem tá pensando em se organizar digitalmente é um dos aplicativos que eu indico. E aí a primeira coisa que eu decidi fazer foi organizar o meu caderno de fotografia, porque assim, gente, eu ainda estou no período de adaptação, então eu ainda tô aprendendo assim como que vai funcionar na faculdade, entendendo como que cada professor trabalha, cada disciplina. Então é tudo muito diferente, né? Então eu ainda estou me adaptando. Mas a nossa aula de fotografia mesmo, no começo a gente estava tendo história da fotografia. Acho que foi 1 ou 2 aulas, aí a gente fez aquela câmera escura, que eu até trouxe um vídeo aqui no canal. E aí depois começaram as aulas práticas no laboratório. Então na primeira aula mesmo a professora falou sobre o modo programado da câmera e como que a gente mexia no ISO. E assim, pra que a gente usava o ISO, em quais condições de luz era bom usar um ISO baixo e um ISO alto. E aí depois, na aula teórica, porque toda semana a gente vai ter uma aula teórica e uma prática. A teórica é a teoria da prática, então nessa última aula mesmo de teoria a gente viu obturador e light painting, né, como que funciona o uso do obturador, né, quando você vai usar uma velocidade maior ou menor. Enfim, você aprende a parte técnica da câmera, só que de maneira teórica, e aí depois na aula prática a gente coloca o que a gente aprendeu em prática, sabe? E aí eu aproveitei para pegar o meu livro de fotografia para iniciantes que eu tinha aqui em casa, de quando eu comprei minha câmera em 2016, quando eu era do 9º ano que eu comprei minha câmera e comecei a tirar umas fotinhas aí, porque eu sempre gostei e aí eu quis ter uma câmera.
E aí eu comprei esse livro de fotografia para iniciantes e ele está sendo muito útil agora porque ele tem, assim, a teoria. Então, mostrando como que o ISO funciona, como que o obturador funciona. Enfim, tem toda essa parte que a gente está aprendendo na aula prática nesse livrinho. Então, tá sendo muito bom para estudar, porque a professora dá aula e aí eu chego em casa e passo a limpo o que a professora falou e ainda acrescento com as coisas do livro. Então, tá sendo muito bom. E, gente, eu tô apaixonada na aula de fotografia, sério. Porque eu já gostava muito de fotografia, só que eu ia meio que acertando, assim... Eu ia testando, mas eu não entendia direito o que eu tava fazendo. Então, eu mudava o ISO e tal. E aí, ia dando certo, mas eu não sabia direito o que eu tava fazendo, sabe? E agora, com a aula de fotografia, eu tô tendo consciência do que eu tô fazendo. E aí, depois disso, eu abri a Sala do Saber. E provavelmente vocês já conhecem, né? Eu uso a sala desde o meu ensino médio. E é uma plataforma de estudos com todas as videoaulas do ensino fundamental e ensino médio e tem algumas aulas, principalmente para a área de exatas, para o ensino superior. Mas eu queria ver justamente as aulas do ensino médio de filosofia, eu queria dar uma relembrada sobre John Locke, porque a professora de sociologia está falando sobre liberalismo e aí ela falou um pouquinho sobre o John Locke, só que eu queria revisar o que eu tinha aprendido no ensino médio para ter certeza de que eu estava lembrando de tudo, sabe? Então... eu não queria deixar nenhum detalhezinho pra trás, então eu aproveitei pra assistir essa videoaula. Infelizmente, daqui a pouco eu vou falar pra vocês que não deu pra ver a videoaula inteira, porque a internet estava muito, muito ruim, mas eu consegui ver um pouco, sabe? E aí eu deixei pra um outro dia pra assistir, depois eu assisti. Mas nesse dia, infelizmente, não deu, porque a internet aqui de casa, eu moro na fazenda, então tava horrível e aí eu não consegui terminar de assistir. Gente, a internet de casa aqui parou de funcionar, não tava carregando a videoaula, eu achei que era problema no computador. Aí eu peguei o iPad, mas tá a mesma coisa, não tá carregando, é problema na internet. Então eu vou inverter, ao invés de assistir a videoaula primeiro, eu vou passar a matéria limpa e aí depois eu volto e eu espero que a internet volte também. Então, vamos lá. E aí depois eu comecei a passar a matéria de Sociologia limpo. E, gente, essa aula de Sociologia é complicada porque a professora, ela basicamente só fala e às vezes ela fala as coisas muito desconectadas, só que ao mesmo tempo são conectadas, então no começo eu tava muito confusa na aula, mas o que me fez, assim, conseguir aproveitar a aula foi anotar. Então tudo que a professora ia falando, assim, que eu considerava importante, eu ia anotando e anotando de uma maneira mais livre, né? Eu até tô com um sisteminha de quando eu faço bolinhas, são coisas que a professora escreveu no quadro, e quando eu faço com setinhas, são coisas que ela comentou. E tem muito mais setinha do que bolinha, porque ela escreve muito pouco. E, assim, foi o jeito que funcionou pra mim, sabe? Que tá funcionando, pelo menos, por enquanto. Eu vou ver se eu ainda vou continuar fazendo esse sistema de passar limpo. Mas, por enquanto, eu tô tendo tempo, então tá tranquilo. E é até bom porque eu reviso a matéria enquanto eu passo a limpo. Mas eu tô fazendo as anotações no caderno da Macchiato, que eu mostrei pra vocês. Eu tô passando a limpo no caderno inteligente. Mas eu até comentei lá no Instagram, gente, eu não acho que o Macchiato é um caderno para você usar como segundo caderno para fazer as anotações, assim, porque é um caderno muito, muito bom, assim, com a qualidade boa, com a folha boa, então eu sugiro ele para caderno principal. Só que como eu já tô usando o caderno inteligente, eu queria testar ele para comentar com vocês o que eu tava achando. Então eu preferi usar ele como caderno de fazer anotação de sala. Mas eu já quero deixar bem claro que ele é um caderno excelente, inclusive tá super aprovado, tá, gente? É um caderno de 10 matérias, de 90 gramas. Vou deixar o link aqui na descrição pra quem tiver interesse de dar uma olhadinha. É um caderno muito bonito e muito bom de usar. Então, pra quem gosta de caderno, assim, tradicional, só que também gosta de usar marca-texto, caneta de gel, ele é um caderno muito bom pra isso, sabe? Ele tem as divisórias das 10 matérias certinhas, então ele realmente é muito bom. Eu gostei bastante de usar ele. Eu vou ver se eu vou continuar usando ele pra isso, mas por enquanto eu tô usando e tá sendo bem bom. E aí, assim que eu terminei, eu já fui estudar um artigo que a professora de artes tinha pedido pra gente ler. E lá na PUC, muitos dos professores, assim, a maioria, eles gostam do negócio da sala de aula invertida, então eles sempre passam pra casa um texto que a gente vai discutir na semana que vem, sabe? Ou na próxima aula, no caso. Então, eu tô achando isso realmente muito legal, porque aí eu chego na aula já sacando um pouco do conteúdo e já tendo um primeiro contato com o que a gente vai falar. Então, eu acho que a aula fica muito mais, assim,
você aproveita muito mais a aula do que você aproveitaria se você lesse depois, e isso já foi até comprovado, assim, muitos estudos indicam que é muito melhor você estudar a matéria antes e assistir a aula do que assistir a aula e estudar a matéria depois. Mas é lógico que isso é muito complicado, ainda mais no ensino médio, eu não conseguia fazer isso de jeito nenhum, porque era sempre muita matéria e, assim, não dava pra conciliar, assim, dessa forma de estudar adiantado, até porque no ensino médio os professores não tinham um cronograma muito assim, certinho, né? Algumas escolas eu acho que até tem, mas lá na minha escola era meio, assim, o que o professor conseguisse passar não tinha muito exato. Então, eu tô gostando bastante de fazer isso na faculdade, já que a gente tem todos os planos de ensino dos professores antes, então eu já tenho acesso a todas as aulas que os professores vão dar e qual vai ser o conteúdo em cada dia. Então, acaba sendo muito bom, porque eu aproveito muito mais a aula. E aí eu tô gostando de fazer esses resuminhos digitados que acabam sendo bem práticos. Eu até fiz um vídeo, vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse, que eu falei um pouco sobre os resumos digitados e como que eu tô fazendo, né? E um estúdio vlog falando sobre os resumos digitados. E eu acho que tá sendo muito, muito prático para estudar os artigos. E não sei, eu acho que eu tô aproveitando bastante fazendo desse jeito. Eu tô aprendendo muito mais do que eu aprendia. E sem contar que tá sendo bem mais rápido. Então tá realmente sendo muito bom. Bom, pessoal, então o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí mais uma sessão de estudos. E até o próximo vídeo. Beijos!